E nesse período aí de caminhada sua, no período de conversão, existiu assim uma passagem difícil do senhor entender, relacionada sobre a vida após a morte, principalmente? E que texto bíblico foi esse, se existir? Só para o nosso conhecimento e uma curiosidade a respeito do pastor Misael, nos dá esse esclarecimento aí, pastor. Paz seja com todos os irmãos. Pergunta muito importante. Antes de respondê-la, queridos, eu quero dizer que o apóstolo Pedro, ele não se limitou tão apenas em relação a esta pergunta que os irmãos, que o irmão está me indagando, mas vocês conhecem perfeitamente vários textos nas Escrituras que nos levam assim à responsabilidade de nós termos que entender o que quer dizer aquela escrita. Veja que o próprio Pedro, o apóstolo, falou que Paulo escreveu coisas difíceis de entender, né? Que os indoutos inconstantes torcem. E em torcer as Escrituras, elas se resulta, diz a palavra de Deus, em perdição, né? Veja que quando ali no capítulo de número 8, Felipe, quando encontrou o eunuco, ele perguntou: entende tu o que lês? Ele lia, mas não entendia. É o que muita gente hoje se encontra nesse estado. Nós não queremos dizer para os irmãos que nós estamos totalmente assim correto com aquilo que pensamos, porque a nossa mente, o nosso coração está disposto para aprender aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Agora, meus queridos, em relação ao estudo que nós vamos ter hoje, né, essas passagens bíblicas que falam sobre vida após morte, o sim ou não, nós precisamos procurar entender, porque quero até assim dizer para os meus irmãos que hoje eu vi um programa e o pastor ele explicava este assunto, que existe vida pós-morte, e me entristeceu muito. Em que sentido? Tudo aquilo que o pastor falava, eu estava entendendo assim, ao contrário, mas com base bíblica. E ali eu via que não era assim a crença dos profetas, nem dos apóstolos. Então nós precisamos ter cuidado com aquilo que ensinamos, porque como foi dito, né, no Evangelho de Lucas, um cego guiando o outro, ambos cairão na cova. Agora, amados, eu tive assim alguma dificuldade porque nós não nos limitávamos com afinco dentro desse assunto. E esse assunto ele veio aflorar anos mais tarde, né? Mas desde que eu passei a conhecer as Sagradas Escrituras, eu já, quando eu passei a fazer parte, né, da igreja, eu já vim com este conhecimento de uma outra denominação, já vim, embora não com um conteúdo tão rico como nós temos hoje, mas eu já entendia que a morte, ela abrangia a totalidade do homem. Em nenhuma parte da vida do homem, ela teria vida após a morte. Então, um dos textos, amados, que sempre me deixava um pouquinho assim, sem entender depois nós, e sempre, amados, nós gostamos de explicar os dois lados, não tão somente o nosso lado, o lado dos outros que entendem ao contrário. Nós temos por obrigação de explicar, porque nós temos que ser sinceros dentro daquilo que nós ensinamos ou praticamos. Então, aquela passagem que Paulo, ele fala ali que ele tinha desejo, né, de partir, estar com o Senhor, entende? Então, aquela passagem nos dava a entender que Paulo, ele
após a sua morte, ele estaria já com o Senhor. Então, não passavam assim por um estado de espera, conforme nós esperamos, né? Aguardando no silêncio a sepultura. E também muitas outras passagens bíblicas, conforme elas foram assim nos exigindo o conhecimento, então nós fomos buscar a fundo o que aquele texto dizia, e graças a Deus nós recebemos luz, né? Porque os irmãos vejam que hoje, olha, a nossa preocupação, pastor Marcos, irmão Williams e irmãos que estão nos ouvindo, não é tanto faz. Isso não me interessa. Isso não me leva à salvação ou à perdição. Queridos, vamos ter bastante cautela, pensar bem, porque o próprio Deus foi que ordenou que nós não poderíamos de forma alguma consultar os mortos. Certo? Ele considera como abominação. Está no livro de Isaías, capítulo 8, versos 19 e 20, e muitos outros textos. Então, veja, o mesmo apóstolo Paulo, ele cita em 1 Coríntios 15, verso 4, tudo que dantes foi escrito foi para o nosso ensino, certo? Escrito foi para o nosso ensino, não é um escrito aleatório, o Senhor vem e diz algo, então tanto faz nós entendermos do nosso jeito, ou seja, do jeito que está escrito, né? Não importa, o importante é que está escrito e vamos levando as coisas para ver como é que fica. Não, nós temos que realmente levar a palavra de Deus conforme ela é. Então, este é um dos assuntos muito sério que nós vamos tratar, porque nós sabemos perfeitamente que hoje existem várias explicações, mas qual é aquela que te convence, né? Qual é aquela que te convence? Aquela que te convence pode não ser a verdade, certo? Porque quantas pessoas que não estão convertidas, mas estão convencidas? E mais tarde ela passa a entender a verdade. Então tem que ter dentro de nós uma disposição, certo? Tem que ter dentro de nós uma sinceridade para com Deus e a sua palavra. Muitas vezes as pessoas elas deixam ser levadas pela simpatia daquele que ensina. Não é isso? Mas o que nós precisamos entender que o próprio Senhor Jesus, ele fala lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 14, ele diz, vocês conferem se o que eu falo de mim mesmo ou o que está escrito. Então, o que fala de si mesmo, diz a palavra, busca a sua própria glória. Então não existe duas verdades. O sim e o não. Então, nós temos uma determinação bíblica, é aquela que o Espírito de Deus fala perfeitamente. E, pastor Misael, o Espírito de Deus falou que existe imortalidade. Amados, vamos fazer o seguinte, vamos realmente examinar e pedir para que o Senhor realmente, ele venha nos mostrar o que é a realidade dentro disso que nós vamos falar com você nesta noite. Porque o Senhor Deus, quando ele criou o homem lá no princípio, ele não botou uma alma no homem, não. Ele formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas e o homem tornou alma vivente. Certo? Alma vivente. Então, daí nós temos que considerar todas as escrituras, o que é alma. Certo? Porque muitas pessoas, irmão Willis, pastor Marcos, eles ensinam assim, que a pessoa morre, o espírito volta para Deus e a alma tem um destino. É isso? A alma tem um destino, a alma não morre. Bom, nós já explicamos dentro da palavra de Deus, cabe a você realmente falar com o Senhor. Senhor, é isto mesmo? Agora, veja bem, quando a palavra de Deus diz assim, que foram batizadas 3.000 almas. O que eles querem dizer? 3.000 pessoas. Saíram do Egito 600.000 almas. O que você diz?
Será que é o terceiro elemento, como muita gente ensina? Então, a alma é pessoa.